E aí, gurizada, tudo certo? Tudo beleza? Bom, então hoje nós começamos a atividade assíncrona 2, que equivale pela aula do dia 24 de outubro, a nossa segunda aula e última atividade assíncrona desta disciplina, né? Como eu disse para vocês, não é de ordem muitos encontros teóricos, muitas discussões ou aulas expositivas nessa disciplina. Ela é muito mais vocês aprenderem esse start que eu tô dando para você, tô ajudando, dando esse empurrãozinho inicial para vocês, e depois, a partir então dessa aula, vocês vão caminhar mais ou menos com pernas próprias, né? Junto, evidentemente, do orientador escolhido. Ok? Então tá. Então hoje nós vamos falar sobre a elaboração do projeto em si. Primeira coisa, projeto não é a pesquisa. Tá? Como o projeto não é a pesquisa em si, não é o TCC2, nós estamos em TCC1 ainda, muitos alunos tendem a desacreditar o TCC1, pensando que, depois eu faço, enfim, não é. Só que as coisas não são assim. Porque uma questão importante, pessoal, tá? O que vocês estão fazendo, quanto melhor vocês fizerem o TCC1, mais fácil vai ser para o TCC2. Além disso, existem partes, tá, do TCC que já estão contidas em TCC1, no projeto, que vão estar contidas lá no TCC2. Vou dar um exemplo. A parte teórica. Vocês vão me entregar um referencial teórico e vocês não vão simplesmente deletar aquilo. Vocês vão aproveitar. Claro que geralmente a gente melhora na entrega do TCC2. Mas eu já vi TCC1 com uma maturidade teórica tão forte que não precisou, né? Então é o que eu sempre digo, né? O exemplo que eu dou aqui, ele pode parecer para mim e para vocês um pouco cretino, mas as pessoas fazem isso, né? Tentar, por exemplo, entrevistar toda a população de Erechim. Por que vai fracassar nesse teu intento? Porque é inviável. Eu faço aqui, claro que uma radicalização, mas muitas vezes, muitas e muitas vezes, eu sempre digo lá no início: reduzam, recortem o projeto de vocês, porque ele está para um TCC muito agressivo no sentido de que ele está abrangendo demais. Ele pode também ser muito pouco. Não, vou fazer só isso. Não, eu acho que aqui a minha tarefa também é um pouco de tentar equilibrar isto, né? Teve um aluno, semestres recentes, que ele queria fazer uma pesquisa cuja viagem, né, dependia de um acesso financeiro que era muito longe. Ele queria viajar para outra parte do país. E eu disse para ele: pensa um plano B, porque não vai rolar. E ele dizia: mas eu acho que vai e tal. O aluno sempre tem esperança, né? Que o dinheiro vai cair do céu, alguma coisa, ainda mais em tempos de desfinanciamento de pesquisa, digamos assim. E realmente ele teve que optar pelo plano B. Ainda bem que ele tinha esse plano B, porque senão ele ia chegar lá no final da disciplina e ia simplesmente ser reprovado. Por quê? Porque ele fez um guia, um projeto pensando alguma coisa inviável. Inviável não é que fosse inviável, mas é que o custo para um simples trabalho de conclusão do curso era muito alto. Ele ia ter que gastar do bolso dele mais de 3 mil reais, o que eu sei que, em geral, para vocês, né, na média dos alunos, e não se esqueçam que o professor aqui que está falando já orientou TCC1 no sentido de quase 50 trabalhos, eu tenho uma certa experiência de quase meia década nessa disciplina, tá, pessoal? Então eu sei o que eu estou falando. Então, projetem e projetem bem. Como é que se faz uma estrutura de um projeto? Né? Como é que é a estrutura que eu penso o projeto e que eu recomendo? Existem estruturas um pouco diferentes, tá? Existem diferenciações em relação a essa estrutura, mas eu pediria, até para mim ajudar e auxiliar melhor vocês, tá? Que vocês tentassem seguir ao máximo essa estrutura aqui que eu tô falando para vocês. Então, começamos, né, com o tema, que todo mundo parece que já tem esse tema, né? Até 2 linhas tu descreve esse tema. Tu tens depois um problema de pesquisa que engloba de 3 a 4 páginas, ok? Uma justificativa que engloba cerca de 1 página. Tu tem os objetivos do teu trabalho, que é o máximo meia página, tu vai citar em itens, vai ser realmente uma maneira
objetiva de falar sobre isso. Já vamos falar de cada um desses itens, nós vamos falar mais pormenorizadamente, tá? Nessa aula de hoje. As hipóteses, eu coloco de 0 a 2 páginas porque alguns alunos, eu diria cerca de metade, né, talvez até um pouco mais, não descreve hipótese, não tem hipótese, então não é uma obrigatoriedade, tá? Mas às vezes para o aluno que quer trabalhar com isto, eu acho interessante. O referencial teórico, que é a maior discussão dentro de um projeto, ok? Ele envolve cerca de 5 a 8 páginas, tá? Os procedimentos metodológicos, de 1 a 4 páginas. Eu gostaria que vocês descrevessem bem. Isso aqui é uma questão importante porque às vezes os alunos deixam um pouco de lado, né? E é mais para o final que se define isto, e isso é importante, porque o procedimento metodológico é como tu vai fazer tua pesquisa. Então, às vezes, os alunos projetam que vão conseguir fazer algo, e eu sempre digo, será que tu vai conseguir mesmo? Eu vou dar exemplos depois para vocês, ok? O cronograma, que é simples de fazer. Eu gostaria um cronograma correto, que vocês fizessem um cronograma pensando para o 2021, né? Pensando o ano que vem, nós estamos gravando aqui em 2020. O orçamento, um orçamento também real. Eu sei que muitas vezes vocês têm dificuldades financeiras, então, professor, eu preciso fazer um deslocamento, eu preciso comprar um livro, 2 livros, 3 livros, enfim. Muitas vezes um TCC leva 200, 300, 500 reais, por exemplo, de gasto. Então eu gostaria que vocês orçassem isso para também saber se vocês vão ter essas condições de gastar isso, né? Aí, depois, por fim, vocês já estão acostumados às referências bibliográficas, aí a paginação é indefinida. Então, o que eu diria para vocês é que um bom projeto, ele pode conter 15 páginas até 20, né? Já contando as referências bibliográficas, então entre 15, mas no máximo, tá, pessoal? No máximo 20 páginas, não há necessidade de ser maior do que isto, tá? Um bom projeto de pesquisa. Até porque cada vez mais os projetos, às vezes, para uma seleção de mestrado ou até mesmo para uma seleção de uma bolsa de iniciação científica, às vezes eles estão diminuindo, né? Como são muitos projetos a serem avaliados, então às vezes eles indicam até 10 páginas, por exemplo, já vi algumas indicações nesse sentido. Então vocês daí têm que ter uma capacidade de síntese um pouco maior. Mas no caso do TCC1, tá? Eu acredito que 15 a 20 páginas seja o ideal. O tema. Pessoal, assunto é uma coisa mais ampla, tá? Tema a gente já está especificando um pouco mais. Às vezes, o teu tema ele vai ser muito similar, se não igual, ao teu subtítulo, tá? Então, quanto maior a experiência do pesquisador, mais fácil é a gente distinguir o tema do assunto a ser pesquisado. Então, uma coisa própria minha, um exemplo do assunto. O sistema partidário brasileiro na redemocratização. Isso é um assunto. Por quê? Porque ele é muito amplo. Isso aqui cabe uma enciclopédia sobre isso. Uma linha de pesquisa inteira tem sobre isso. Ok? Então eu quero fazer algo mais restrito. Então eu vou fazer uma análise da volatilidade eleitoral dos principais partidos no Brasil. Veja, eu já reduzi para analisar um aspecto do sistema partidário, que é a volatilidade eleitoral, que é um indicador utilizado para ver quanto ou não os partidos mudam os seus votos ao longo dos anos, tá? Isso aí eu ensinei para vocês em outras cadeiras, né? E todo também dizendo que seriam os principais partidos brasileiros, não todos, já que nós temos um sistema partidário bastante abrangente, né? Atualmente nós temos mais de 30 partidos registrados no TSE. Formulação do problema. A primeira coisa, então, que a gente deve fazer é realizar uma pergunta de partida. Tá? Então, essa pergunta de partida que eu quero que vocês façam vai vir um pouco da intuição de vocês, da imaginação individual, tá? Associado, claro, ao conhecimento que vocês têm do que aprenderam no curso. E uma coisa, volto a dizer, façam pesquisas que vocês tenham curiosidade. Curiosidade enquanto cidadãos, curiosidade enquanto alunos, né? A curiosidade científica. Eu espero que o curso tenha despertado em vocês alguma curiosidade de descobrir e pesquisar agora, tá? E
pensando, né? Nós estamos perguntando, nós ainda não fazemos a pesquisa. Se tu acha que já tem as respostas dadas, então nem faz essa pesquisa. Até mesmo porque geralmente quem acha alguma coisa está errado, porque não pesquisou sobre o assunto. Essa é a diferença do senso comum, entendem? Eu posso achar, professor, existe a criminalidade por causa disso. Se tu perguntar na esquina ali, vai ter 10 respostas diferentes do porquê da criminalidade brasileira. Mas, se tu fizesse essa pergunta, agora tu vai ser um cientista social. Agora tu vai se formar. Então, aprenda a ser científico. Então, os critérios da pergunta de partida. Clareza, precisão. Obviamente, tem que ser uma coisa execuível, ou seja, ela tem que poder ser feita, algumas coisas não são execuíveis, e pertinência, né? Evitar perguntas longas, vagas, julgamentos morais. Vocês às vezes não se dão conta, mas às vezes vocês fazem sim julgamentos morais. Ah, vocês acham que é assim, que é assado, né? Tomem cuidado com isso, tá? Algumas pesquisas isso está mais claro, outras nem tanto. E também evitem perguntas muito simples que podem ser respondidas pelo sim ou pelo não. Vou dar alguns exemplos. Quais são as condições que os partidos políticos fornecem às mulheres enquanto candidatas no Brasil? Essa pergunta já foi feita por no mínimo 3 trabalhos diferentes. Eu tendo orientado 2 e o professor Gustavo tendo orientado outro, que eu me lembro, se é que já não foi mais, tá? Mas no mínimo 3 já fizeram essa pergunta. Na verdade, estou orientando um outro também, mais ou menos nesse sentido, ainda que não seja em relação à questão dos partidos políticos no Brasil, mas 3 foram de partidos políticos. Então isso é uma pergunta que tem sido bastante trabalhada no Brasil nos últimos anos na ciência política, né? Isso é uma pergunta de partido. Os valores democráticos estão presentes de que forma no novo Estatuto da Educação? Né? Ou seja, como eles estão instituídos, né? Ou numa nova reforma da educação, enfim, como é que a gente insere os valores democráticos para pensar, por exemplo, a educação básica, para pensar o ensino médio, por exemplo, brasileiro? Como é que está isto? Isso pode ser uma outra pergunta de partida. Uma outra pesquisa que já foi feita aqui no UFVS, a inserção dos caigangues na cidade tem se organizado de qual forma? Qual a relação destes atores com a comunidade local? Né? Isso são perguntas de partidas. Agora, pessoal, eu gostaria então que vocês fizessem um exercício de 5 minutos. Eu não vou estar aí para ajudar vocês, pelo menos não num primeiro momento. Evidentemente, depois eu vou ajudar vocês. Mas que vocês parassem, estopassem o vídeo agora, dessem um stop no vídeo, tá? Isso que é o bom de aula gravada, vocês podem fazer isso e façam vocês a pergunta de vocês. Imaginem a pergunta de partida do projeto de vocês, que vocês querem se perguntar, ok? Então vejam se ela é uma pergunta boa, como é que ela fica. Às vezes parece fácil, eu quero ver se vai ser. Vamos lá, bora dar essa pausada e fazer esse exercício. Enfim, espero que vocês tenham pausado o vídeo. E agora vamos falar sobre o problema. Quem não pausou e não fez o exercício vai cair as unhas. Isso é praga de professor. Volta lá e faz o exercício. Eu tô mandando, eu tô pedindo. Façam isso. Para esse WhatsApp. Tá? Isso aqui é coisa séria. Então, façam o exercício que eu pedi. O problema é talvez a parte central. Diria assim, se não central, mas a alma, né, do projeto de pesquisa. Porque é ali que tu vai visualizar o contexto e realizar o debate contemporâneo sobre o problema, tá? Então, segundo Kevin Campenhauer, define-se 3 elementos nessa parte. O que tu vai querer explicar, o que está relacionado ao teu objeto empírico. Já vou falar sobre a diferença entre objeto, tá? Mas daqui a pouquinho. E que tipo de relação existe entre este elemento que tu quer explicar e outro? Educação e saúde, educação e segurança pública, educação e democracia, saúde e educação, política e exercício pleno da cidadania, enfim, né? Quais as relações que tu fazes sobre isso? Ok?